Deuteronômio capítulo 12, vamos ler. Versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. Despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Pai, nós deixamos a tua palavra aberta, colocamos foco em nossa mente para que nos concentremos na palavra do Senhor. E que ao término da pregação nós saiamos daqui edificados e confortados. Oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar. Quem está vindo pela primeira vez em 2020 no culto, nós estamos trabalhando Deuteronômio. Vamos ficar com Deuteronômio até fevereiro, antes do carnaval. No carnaval, no período, nós não celebramos carnaval, mas nós vamos estar no acampamento. Estudaremos Atos dos Apóstolos e logo depois do carnaval, do período de descanso para a maioria de nós que vai descansar, alguns vão trabalhar nesse período também. Convido você para estar conosco também, frequentando os cultos e estudando conosco um dos livros mais importantes de Atos dos Apóstolos. Eu me converti aqui em Campinas e lembrei do batismo do Tiago hoje de manhã, porque a gente não entende os mistérios de Deus. Ao chegar em Campinas, eu tive uma vontade muito grande de morar aqui. Eu amei essa cidade. Até hoje, quando eu volto a Maceió, basta 3 dias, estou com saudade de Campinas. E quando estou em Campinas, já estou com saudade de Maceió. A sorte que tem a Lagoa do Taquaral, né? Para ver alguma água e lembrar das belas praias de Alagoas, de Pernambuco, da terra da minha esposa. Mas eu nunca esqueci, estava na minha mente muito programado para me batizar nas águas na igreja em Maceió.
Eu havia me convertido em outubro, em dezembro seria o meu batismo. E eu vou aproveitar o testemunho do Tiago, do batismo, só para falar isso, porque acho que o batismo é algo muito sério. É uma confirmação de um compromisso que assumimos em Cristo, a nossa identificação com Ele. Mas eu não vou esquecer quando eu desci as águas, naquele dia 31 de dezembro, e ao descer aquelas águas, foi numa banheira aqui no Guarani, eu desci as águas, na casa da Marilda, do seu esposo. Eu lembro que ela, muito incisiva, falou, você vai descer as águas. Eu falei, eu não vou descer porque eu vou me batizar em Maceió. Você vai descer. Eu não vou. Eu vou me batizar em Maceió. E ela disse, não, você vai. E eu fiquei muito chateado com essa situação. A mulher ali dando ordem, né, mandando, tudo bem. E eu falei para a pastora Vânia, eu vou orar. E ao acordar de manhã, eu tomei a Bíblia, que nessa época eu estudava a Bíblia Católica de Jerusalém, tenho até hoje, ganhei de presente da pastora Vânia, e eu li aquele versículo, e eu abri a Bíblia de manhã achando que era minha, porque a minha Bíblia era igual a dela, só que tinha um nome. Só que de manhã eu acordei, não acendi a lâmpada, a luz, eu tomei a Bíblia e abri, e não pedi palavra alguma. E quando eu abri, abriu em Atos 10. Pode abrir lá, daqui a pouco eu volto para a pregação. Vou contar esse testemunho. Em Atos 10, na casa de Cornélio. E quando eu abri, na Bíblia da pastora Vânia, estava marcado em verde. Ela pegou um lápis verde e pintou esse versículo. E me chamou a atenção. Quando eu li, eu era neófito. Eu só tinha 2 meses de convertido. Mas eu já tinha lido esse livro de Atos naqueles 2 meses. Aliás, foi o livro que eu mais li até hoje da Bíblia, é o livro de Atos, que eu acho que todo cristão deve ler. Se você quiser entender os 30 primeiros anos da igreja primitiva, como foi o nascedouro da igreja, como é que a igreja sucedeu-se nos seus anos iniciais ali, é a base da igreja, o livro de Atos. E aí eu abri em Atos 10, verso de número 47. Estava marcado esse versículo. Vamos ler em voz alta? Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Meus irmãos, eu senti uma cinturada de Deus na minha cabeça. Ele falou, pode se batizar. E eu me batizei depois que eu li esse versículo. E aí eu entendi, isso foi o batismo daqueles irmãos que estavam na casa de Cornélio, que eram parentes, que se converteram com a pregação de Pedro e já foram batizados. Mas eu queria me batizar em Maceió. Quando eu estava em Maceió, Deus falou ao meu coração. Ele perguntou, Fernando, perguntou ao meu coração, enquanto eu estudava, né? Não audivelmente, mas o meu espírito veio aquela pergunta. Você se registra no cartório aonde? Na cidade que você nasceu. Então ele falou, o batismo nas águas foi em Campinas para te dar a garantia de que em breve você morará em Campinas. E eu quero você lá. Então eu senti isso muito forte no meu coração, guardei essa promessa, não foi de imediato, levou alguns anos, um período de alguns anos, e depois eu vim para Campinas. Então eu quero aproveitar o adendo e dizer, quem sabe, teremos aí mais uma família por aqui. Você é batista, mas o seu pastor, o seu supremo pastor é nazareno. É Cristo Jesus, tá bom? Mas brincadeira, mas esse é um texto. E aqui eu quero chamar a atenção. Foi muito bom porque Deus falou comigo na Bíblia, nas Escrituras. Eu não pedi palavra, eu não marquei o meu dedo, mas eu abri o texto, me chamou a atenção esse versículo, e eu tenho certeza que Deus falou meu coração, e estou aqui para dar esse testemunho tão importante, porque o batismo não é uma ordenança de nenhuma igreja. Batismo é uma ordenança de Cristo. Eu já havia sido batizado com poucos meses de vida na minha fé, que eu tinha, que aprendi de meus pais. Mas depois eu cresci e entendi que, lendo a própria Bíblia Sagrada, ninguém pode se batizar sem antes se arrepender. E o que precede o batismo é o arrependimento e a nossa fé
em Cristo. E crianças, portanto, não precisam ser batizadas, mas consagradas, porque Jesus disse que elas estão debaixo da graça de Cristo, enquanto se mantiverem na inocência. Embora algumas igrejas praticam o batismo de criança, entendendo que elas podem se batizar e quando crescerem, confirmarem a fé, nós não temos nada contra. Mas nem mesmo o próprio Cristo se batizou bebê ou criança. Ele foi batizado aos 30 anos, mas foi consagrado ao Senhor na casa de Deus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, Maria e José consagraram o menino Jesus. Então nós não temos nenhuma crítica à igreja que batiza, mas nós entendemos que o batismo, à luz da Bíblia, ele é precedido por arrependimento e fé. Se alguém avistar um bebê arrependido com 2 meses, 3, por favor, fale, grave e conte para mim. Tá bom? Então essa é a questão, é muito óbvia. Eu fiz um estudo ontem com o Tiago, um estudo que eu recomendo você fazer. Tá? Se você quer entender as doutrinas bíblicas, tem que ler a Bíblia. O livro de Atos é o livro que eu recomendo. Sabe por quê? Eu perguntei, falei para ele, vamos estudar Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 16, Atos 19. Por que essas passagens? Quem é teólogo já sabe. Essas passagens mostram que todas as pessoas que aceitavam a Cristo imediatamente eram batizadas. Mas o que precedia o batismo? Arrependimento e fé. E o eunuco, lá em Atos 8, quando Filipe batizou, o próprio eunuco perguntou, o que impede que eu seja batizado? Quem sabe de Bíblia responde. O que é que Filipe respondeu? Nada, apenas que você creia que Jesus é o Cristo. Ele creu, se arrependeu, e um detalhe, ele tinha acabado de ler Isaías 53. Não entendeu nada, Filipe entrou na carruagem, na Bandeirante, ou na Anhanguera, ele entrou na carruagem, explicou ao eunuco, que era um alto funcionário da rainha de Candace da Etiópia, ele explicou o Isaías 53, a exegese, ele entendeu que aquela ovelha que foi para o matadouro era Jesus, se converteu e foi batizado nas águas. Interessante que não é possível que naquela carruagem não tinha uma botija de água. Mas a Bíblia diz que eles pararam a carruagem e ambos desceram a água. Se desceram a água suficiente para mergulhar. E ele batizou. E aqui eu não quero puxar sardinha para batismo por imersão, até porque eu respeito quem se batizou por aspersão. Não é a quantidade de água, mas é a simbologia do batismo. Porque o batismo dramaturgicamente nos ensina, preste bem atenção, morte, sepultura e ressurreição. Vamos dizer isso comigo? Morte, sepultura e ressurreição. Sabe o que é isso? Abre lá a sua Bíblia em Romanos 6. Estou achando que os olhos assim estão vívidos e alguns estão querendo aprender. Romanos 6 fala da nossa união, da nossa identidade com Cristo. E uma pergunta que eu fiz ontem ao Tiago, logo no início da aula. Por que Jesus se batizou? Ele não tem pecado. Ele não precisava se batizar. Mas ele não precisava se batizar, mas João Batista disse, eu é que preciso ir a ti, tu vens a mim? Você não tem pecado, para que você vai se batizar? Então tem que entender gramática. Jesus respondeu em Mateus 3, 13 ao 15. Convém que se cumpra em nós, ele não falou em mim, toda a justiça de Deus. Numa outra versão diz, convém que se nos cumpra. Ou seja, ele se nivelou aos homens, se batizou para se identificar com os homens, para que um dia eu e você, quando recebêssemos, nos identificássemos com ele pelo batismo, assim como ele se identificou conosco pelo batismo
aos 30 anos de idade. Tudo bem? Você compreendeu a profundidade das profundidades profundas? Agora vamos ao mais profundo, Romanos 6. Batismo em grego é a palavra embapto. É a mesma palavra que Jesus usou, os evangelistas usaram quando eles anotavam o registro de que quem é que vai te trair? Está lá em grego. É aquele que mete a mão no prato. Para pegar o pãozinho lá no cozido, né, do guisado, aquele que mete na sopa, aquele que mergulha, aquele que embapto. E à luz do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, batismo é uma simbologia para mostrar o seguinte: Tiago, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor? Sim. Você confirma que Ele morreu na cruz por você? Sim. Presta atenção agora. Então, Tiago, você se uniu com Cristo, você se identificou com Cristo, então agora você vai se batizar, porque o batismo simbolicamente quer dizer, Ele foi batizado com Cristo na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Pergunta, mas eu não morri. Quem morreu? A minha natureza que Jesus levou. E quando Jesus foi sepultado, simbolicamente quem foi sepultado? O velho Adão. E quando Jesus ressuscitou, quem saiu das águas? O novo homem, o último Adão que Ele vai outorgar a mim. Então Ele batizou nas águas ali o velho Adão em sua morte, sepultura e ressurreição. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 6, vamos abrir, um dos textos mais teológicos do apóstolo Paulo é a carta aos Romanos. E o capítulo 6, verso de número 1 diz, versículo de número 3, perdoe-me. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não é batizados com Cristo, é batizados em Cristo. Não se mergulha com, se mergulha em. É mergulhar, está imerso, está sobre a esfera de, sobre o domínio de, é a vida de Cristo reinando em nós. E diz o texto, fomos batizados com Cristo na sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. E mal terminei de falar, ele respondeu para mim ontem, porque eu estou crucificado com Cristo, pastor, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso que dá a alegria de um professor responder, ver a resposta do aluno, porque ele entendeu que lá na cruz, a minha natureza foi cravada por Jesus. Meus irmãos, preste bem atenção, a gente vive num país de tradição cristã, que de cristianismo não tem quase nada. Aqui está uma pessoa que ao chegar à igreja evangélica, eu era cru e raso de Bíblia em todos os aspectos. Aqui está uma pessoa que cansou de celebrar Cristo morto todos os anos da sua vida, até ali, bem vivido. Eu fui um exímio cumpridor da religiosidade romana, com muito respeito. Mas eu posso me considerar que eu era um cego. O que me chamou a atenção no Evangelho, por incrível que pareça, além da Bíblia, foi um hino do cantor cristão que nós devemos cantar com propriedade. Foi na cruz, onde um dia eu vi. O que é que eu vi? O meu pecado castigado, fixado em Jesus. E sabe o que me chamou a atenção? Eu faço perguntas quando eu leio a Bíblia. Nós temos que fazer perguntas. Sócrates dizia que quem não faz perguntas não tem resposta. Tem que fazer pergunta. O cristão que não faz pergunta, que não indaga acerca da sua própria fé, será alguém imaturo. A pergunta básica é, por que Jesus na cruz disse, Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Por que ele disse, por que me desamparaste? E eu expliquei ontem ao Tiago, porque eu falei para ele, Tiago, eu estou preocupado, amanhã você está com 40 anos,
50 anos e você ter uma crise existencial e perguntar para você mesmo: do que me serviu aquele batismo? Eu já batizei gente com 50 anos, que foi batizado com 15 e disse para mim que nem era convertido. Eu já batizei pessoas que têm 40 anos de igreja, mas elas não eram nascidas de novo quando se batizaram. Então elas tomaram um banho. Mas o batismo é um divisor de águas. O batismo é uma identificação com Cristo. E o que me chamou a atenção é, eu fiz a pergunta: por que ele falou, por que me desamparaste? Deus não vai desamparar Jesus. Acontece que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz, põe na tela, 2 Coríntios 5, 21, e leiam comigo na tela, ele vai colocar: aquele que não conheceu o pecado, vamos, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos. Tira a justiça, que muita gente já pensa logo em STJ e STF. Para que nele fôssemos feitos justos diante de Deus. É isso. Aliás, é uma doutrina fantástica que Martinho Lutero resgatou. A justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Essa é a doutrina que Martinho Lutero gritou lá na Alemanha. E até hoje, muita gente não entende. Justificação é o ato pelo qual... Eu tive um aluno que eu perguntei o que é justificação. É o ato pelo qual eu justifico o texto no Word. Tenha santa paciência. Justificação é o ato pelo qual Deus declara que o homem pecador, culpado, condenado, é justo. Mediante a vida de Cristo entregue na cruz, tomando o seu lugar. Então esse versículo para mim foi um divisor de águas. E eu falei ao Tiago, Jesus sempre teve comunhão com Deus, presta atenção agora. Ele sempre teve comunhão com o Pai na eternidade. Mas por quê? Agora entenda, para evitar essas religiosidades nossas. Nós chegamos na ceia, domingo passado teve ceia. Aí alguns ficam assim, é uma cara de, nem sei, de defunto, na ceia. A ceia é um memorial. A ceia é para aqueles que são da mesa do Senhor, que já são do Senhor. A mesa do Senhor é para aqueles que estão em aliança. Agora preste bem atenção, é para chegar à mesa com gratidão, com alegria. Sabe por quê? Para você entender que quando Jesus tomou o cálice e disse: muito me alegro em beber este cálice convosco. Muito me alegro. Se você não entender a Bíblia, você vai achar que Jesus é bipolar. Sabe por quê? Olha o que ele vai dizer. Muito me alegro. Aí ele bebe. Porque este cálice é o sangue da minha vida que eu vou dar para vocês. Tudo bem. Ele se alegrou em beber. 1 hora depois terminou a mesa. Para onde ele foi? Para esse lugar que a Fernanda Brum cantou aí. Ele foi lá para o jardim do Getsemane, em Jerusalém. Ele andou mais ou menos 1 quilômetro. Sozinho, com 2 discípulos, Pedro, Tiago e João 3, ficaram à parte. E o que ele orou lá? Vai ler o Evangelho de Lucas. Ele orou o seguinte: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Escuta, ele tinha dito que esse cálice era de alegria. Por que agora ele pede o afastamento? Aí tem que entender a Bíblia. Porque lá em Lucas capítulo 23 diz que angústias e pavor de morte vieram sobre ele. E na medida que ele começa a sentir que o pecado do Fernando, do Tiago, do Irã, da Juliana, do pastor Felipe, da pastora Mabe, do Walter, da Marisa, o pecado estava vindo sobre ele, de toda a natureza humana. O salário do pecado é a morte, e morte em hebraico é separação. Ele prova da separação que era nossa. Então ele está separado do Pai de algo que ele nunca teve
em momento algum na eternidade. Mas porque aquela morte era uma morte vicária, substitutiva, ele se separa do Pai por causa do pecado. Acho que eu não sei se eu vou pregar Deuteronômio. Mas eu quero, tá muito bom, mas eu quero dizer para você, eu falei isso hoje na escola bíblica, preste atenção, abra sua mente, para que não vivamos um evangelho raso, superficial, de domingo apenas. Não. Essas verdades têm que ser internalizadas, meus queridos. Quando Jesus está no Getsemane, a Bíblia diz, Lucas era médico, diz que ele chegou a suar sangue. Eu li um livro de um médico americano que disse que para ele ter suado sangue, a pressão arterial extrapolou limites absurdos, ao ponto da pressão arterial romper os vasos terminais, tamanha era a pressão. E diz a Bíblia, que Isaías 53, escute, que você tem que dar um glória a Deus na hora certa. Quando ele está lá no Getsemane, eu não sei, quando eu chegar lá na glória, eu vou dizer, Senhor, volte a cena. Mas Isaías 53 diz assim, ele não levará em conta o penoso trabalho da sua alma, mas ficará satisfeito pelos frutos que haverá de colher. Aí eu acho que alguns não fizeram ainda as sinapses neuronais. Eu vou dizer de novo, ele não levará em conta o penoso trabalho da sua alma, mas ele olhará para o fruto do penoso trabalho que ele vai colher. Sabe o que ele quis dizer? Sabe o que Isaías 53 quis dizer? Que ele diria sim para o Pai. E o Pai deve ter dito para ele no Getsemane, filho, se você não morrer, você será o meu único filho. Mas se você morrer, o grão de trigo vai cair na terra e vai morrer, e vai matar o velho Adão, e vai gerar um novo homem, e vai gerar a irmã Rita convertida, o irmão o pastor Daí convertido, a Nádia, o Walter, a Marisa, a Tatiana, o Adriano, a Adriana, a Andréia, a Débora. Eles vão ser redimidos através do último Adão. E você aqui hoje no Getsemane está contemplando os frutos que há milhares de anos para frente serão colhidos por esse ato de substituição que você se submeterá. E aí, queridos, sabe por que me angustia isso? Porque eu oro por esse Brasil há muitos anos. Um país maravilhoso, vestido de uma religiosidade. E aqui, eu que beijei tanto o crucifixo, um dia eu entendi que eu beijei a mim mesmo. Porque quem estava na cruz não era Jesus. Quem estava na cruz, o filho do pecado, a minha natureza, o meu pecado, a minha raiz, estava ali. E é por isso que o Pai deu as costas para ele, porque o Pai não tem comunhão com o pecado, porque você acabou de ler na tela, põe na tela de novo. Aquele, vamos juntos, que não conheceu o pecado. Leia. Deus o fez pecado por nós. E a importância de Jesus é tão grande para nós, que eu convido você, já que Deus está me direcionando a ir por esse caminho, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. O autor de Hebreus diz que hoje ele pode ser o único e perfeito sumo sacerdote que pode ajudar e socorrer a todos que se achegarem a ele. Porque assim como ele em tudo foi tentado e provado, hoje ele pode socorrer ao Tiago, a Juliana, a Beatriz, porque ele como homem também foi tentado em tudo. E diz o autor de Hebreus no capítulo 2, vamos ler, versículo 14, visto pois que os filhos
tem participação comum de carne e sangue. Destes também ele, igualmente participou, ele, Jesus, para que, por sua morte, pela morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que o diabo tem o poder da morte? Porque o pai do pecado é o diabo. E o salário do pecado é a morte. E estar no pecado é estar em morte, é estar em separação. Eu me preocupo como discipulador, porque esse menino tem 12 anos. Mas eu também conheço gente de 70 anos que não entende. As pessoas precisam entender que morte não é morte física. A morte que ele está falando é a morte de separação. Santo Agostinho escreveu um livro chamado Confissões, e ele mostra nesse livro que nós já nascemos em pecado. Ele não precisava dizer isso, porque a Bíblia já diz, mas ele faz uma análise para mostrar que essa lacuna que o homem tem dentro dele, esse vazio, é a morte. Você sabe que horas Deus vinha visitar a criação na narrativa bíblica de Gênesis? À tardinha. Fazer o quê? Não sei se Deus é inglês, mas ele gosta de um chazinho da tarde. A Bíblia diz que ele vinha todos os finais da tarde conversar com Adão. Não fique idealizando uma cena de Deus descendo do céu, velhinho, gagá, de bengala, para vir. Não, não é isso. Isso é uma narrativa. Você precisa entender na narrativa bíblica que o que Deus quer mostrar é Deus quer comunhão. Ele tinha comunhão. Veja, João capítulo 4, 23, Jesus disse, vem a hora e já chegou, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração a Deus é de espírito para espírito. Vou dizer de novo, é de espírito para espírito. Alguém está vendo espírito? Não. Você está vendo aqui essa carcaça. Só tem pele e osso. Um pouquinho de quilo. 62 quilos. Mas na verdade, eu não sou isso aqui. A minha essência é o espírito meu. Ninguém está vendo. Esse espírito meu, na hora que ele foi redimido, recriado, conectou-se com Deus de espírito para espírito. Por quê? Porque eu nasci de novo. E porque não, se não nascermos de novo, nós podemos ficar na igreja, frequentar cultos, não adianta nada, tem que ter conexão. Sabe uma hora que a gente pode perceber quem nasceu de novo? É na hora da adoração. O pastor está aqui, toca o teclado. Em espírito, em verdade. Os adoradores estão assim. Para te adorar, ó Rei. Os religiosos e os carnais que não nasceram de novo. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Ele não está adorando. Até porque também não se adora a Deus só cantando. A Deus não está só. Adoração não é só cantar. Mas é nessa hora que você percebe nos olhos quem nasceu de novo. O novo nascimento é imprescindível. O novo nascimento, preste atenção, ele dá uma guinada de 180 graus, porque veja como Satanás mostra à humanidade corpo, alma, espírito. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ver se é corpo, alma e espírito. Então, quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem transgrediu, aonde foi que a morte entrou? O que é morte? Separação. O espírito do homem perdeu a conexão com Deus. Quando Paulo esteve em Atenas, na Grécia, ele fez, para mim, eu considero, o melhor sermão de Paulo. E quando ele está em Atenas, você lê em casa em Atos 17. Paulo vai dizer em Atos 17 que ele provoca, ele diz, em tudo eu vejo que vocês são religiosos, os atenienses. Porque eles tinham vários deuses, vários altares. E a consciência era tão grande, pesando, que dizia o seguinte, apesar da gente ter tantos deuses, está faltando um Deus ser adorado. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um altar ao Deus desconhecido.
Aí tem até um livro do pastor Hernando Dias Lopes que ele escreveu, Ao Deus Desconhecido. É fantástico esse livro. Porque ele quer mostrar o seguinte, nesse sermão de Paulo, ele pergunta ali, por que vocês chamaram esse altar de Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido para vocês é o Deus que criou os céus e a terra. Eu gosto desse versículo agora, ele diz, é o Deus, não tem macaco não, ninguém veio de macaco não, tá bom? De um só homem, ele fez toda a raça humana. E aí vocês, ele fala lá em Atos 17, vocês estão buscando a Deus tateando. Sabe o que é tatear? Matéria. Mas vocês não vão encontrar. Vocês estão quase perto, mas não vão encontrar. Porque Deus já enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas venha a ter sua vida redimida e salva, e ele vai fechar o sermão mostrando que esse Deus desconhecido é Jesus Cristo. É o melhor sermão de Paulo. Mas a palavra que me chama a atenção é, vocês pensam que vão encontrar Deus tateando? E a grande sacada da humanidade até hoje, por que nós somos idólatras? Nós somos idólatras. Os ídolos não são imagens de escultura necessariamente. Os ídolos ocupam o lugar daquele que deve ser o centro da nossa vida, que é Deus. Mas quando nós fazemos bonecos, imagens, e buscamos adorar a Deus, tateando, até Deus, aqui é a imagem de Jesus, ok, mas Deus não é matéria, Deus é espírito. E se não foi tão importante para você isso, eu quero dizer para você, para mim, eu me senti as escamas sendo arrancadas dos meus olhos quando eu li a Bíblia, João, na Bíblia católica. Eu não gostava de pastor. Eu não gostava de crente. E quando eu li a Bíblia católica, João 4:23, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu nasci de novo. Eu me senti um lixo, porque eu disse agora, eu busquei a Deus tateando. Mas depois que eu amadureci na fé, lendo a palavra de Deus, eu entendi por que o salário do pecado é a morte. Quando Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 5, falando da inteira santificação, veja lá, no capítulo 5, verso 23, o que o apóstolo Paulo diz? Vamos ler todos? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Veja, ele não fala corpo. Primeiro não é o corpo, é o espírito. Então leia. E o vosso espírito, com E minúsculo, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É espírito. Mas o homem sem Deus é o contrário. Ele vê corpo, alma, espírito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, 26. Gênesis 1, 26. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui a palavra, você já vê o sujeito que é a trindade. Não diz que eu faça, que nós façamos. Em Gênesis 1, 26 diz, vamos ler juntos? Também disse Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Que imagem? Deus é espírito. Que semelhança? Deus é um ser moral, santo, justo, reto, perfeito, semelhança. Mas o que é imagem? Eu sou a imagem e semelhança. Deus é espírito. O que é que a minha filha tem de semelhança? Física. Com ela, genética. Qual é a minha imagem em relação a Deus? Espírito, mas isso antes da queda. Deus é espírito. Deus é espírito. Embora nós temos dificuldade de entender, até Moisés queria ver Deus, e a Bíblia diz que Deus apareceu a ele. Mas ninguém viu o corpo de Deus. Ele viu por trás uma sombra, como se fosse as costas de Deus, mas Deus falou algo muito mais profundo para Moisés. No capítulo 33 ele disse, mostra-me a tua glória. Ele disse, nenhum homem viu a minha face.
Se você quiser ver a minha glória, a minha face, vem cá. Ele diz, vem para uma fenda da rocha. E veja só, quando eu te colocar na fenda da rocha, quem lembrar desse estudo vai dar um ok nos olhos, uma piscadela. Quem vai lembrar? A piscadela do pastor. E quando eu passar o meu recede sobre ti, o meu recede, verás a minha glória. Sabe o que é recede? O amor de Deus, compassivo, longânimo. E Moisés queria tanto ver o rosto, e Deus queria mostrar a Moisés o caráter, a imagem e a semelhança. E ele viu. Porque aquele Moisés brabo se tornou mais longânimo e paciente. Porque ele viu o recede de Deus. A imagem que nós estamos buscando aqui resgatar pelo novo nascimento, que nós vamos resgatar em Cristo, é essa que nós perdemos de Gênesis 1, 26. Veja, vamos ler de novo. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora vamos ver o que aconteceu após a queda. Vamos ver? Gênesis capítulo 4. Capítulo 5, perdoe-me. Se Deus gerou o homem à imagem e semelhança, o homem vai gerar homens à imagem e semelhança de Deus. Deveria ser. Mas o pecado vai entrar em Gênesis 3. E como o pecado entrou em Gênesis 3, o homem se separa de Deus, você precisa entender o que está em Gênesis 5:3. Vamos ler? Ele já pôs na tela. 5:3 de Gênesis. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Agora leiam. A sua... não é mais a semelhança de Deus. Por que não é mais a semelhança de Deus? Porque nós perdemos a imagem e semelhança, porque o pecado entrou em nosso coração. Eu já vi na testa de algumas pessoas assim, eu não tenho nada a ver com Adão lá no jardim do Éden. O pecado é dele. E eu vou terminar o culto dando a resposta para você, que você não estava no jardim do Éden. Alguém aqui pode levantar a mão? Quem estava no Getsemane e no Calvário quando Jesus morreu? Alguém estava lá? Tudo bem, eu não estava. Mas o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. E essa carta, se você não sabe, deveria ter sido chamada o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo. Não precisa mudar o nome. Mas se você quiser entender o Evangelho, você precisa se aprofundar nas profundidades das profundezas profundas de 3 capítulos de Romanos. E se você ficar em doutorado e PhD nesses 3 capítulos, eu posso partir em paz e saber que você entendeu o Evangelho. Quais são os 3 capítulos? 5, 6 e 7. Tem que dar uma esticadinha para o 8, porque o 8 é a glorificação. A vida plena em Cristo. Então são 4 capítulos. Mas se você ler esses 4 capítulos e mergulhar, eu te confesso que não vai ser tão fácil entendê-los. Mas se você entender, eu te garanto que você entenderá o que é o Evangelho. Portanto, em Gênesis capítulo 5, verso 3, Deus chama Adão. Aliás, Adão gera um homem à sua imagem, mas não é a imagem de Deus. E aí volta para Gênesis 3, para finalizarmos com Romanos 5. Em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus diz que quando ele peca, Deus vai tomar a iniciativa de ir atrás de Adão. Porque não somos nós que fomos atrás de Cristo, é Cristo que vem atrás de nós. E veja o capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Marque aí, esconderam-se.
Como o homem se esconde? Nós nos escondemos em tantas coisas, né, queridos? E aí diz o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Agora leiam, tive medo, olha aí como gera medo. E o que é que diz em João, quem sabe de Bíblia vai lembrar, o que é que diz em João, a antítese desse versículo? O perfeito amor de Deus em nós lança fora todo medo. Porque medo é contrário de segurança. A presença de Deus nos faz seguros. Nós cantamos aqui hoje, confiarei, não temerei. Eu confiarei, nada temerei. Porque conhecemos a Deus. E diz o texto no versículo de número 11, estavas nu, e tive medo, e me escondi. E quando ele peca, no capítulo 3 ainda, no versículo de número 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui tem uma explicação muito profunda. As folhas de figueira são mecanismos humanos de tentar se auto-redimir. E quando Deus intervém, lá em Gênesis 3, 21, vai dizer que o Senhor fez, leiam aí, marquem aí, fez o Senhor Deus vestimenta deles para Adão, de peles, para Adão, e sua mulher, e quem tomou a iniciativa? O que é que ele matou aí, irmãos? O que é que Deus matou? Se ele pegou pele de um animal, no mínimo, ou um carneiro, um cordeiro. Então, veja bem, aí já está o evangelho. É Deus quem toma a iniciativa. E um detalhe, uma pergunta que sempre fazem. Adão foi para o inferno? Nada disso, para com isso. Na hora que Deus matou o animal, ele aplicou a justiça. Já apontando que um dia viria o Cordeiro de Deus, que nos daria a sua justiça, a sua vida, as suas vestes de justiça e levando as nossas vestes de imundícia e de injustiça. Bem, acho que ficou claro, vamos finalizar com Romanos capítulo 5. O nosso espírito estava morto em pecado. Paulo diz em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, ele vos vivificou, vós que outrora estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Mas aquela velha pergunta que alguns acham que devem perguntar, eu não tenho nada a ver com Adão. E eu pergunto, você não estava no jardim do Getsemane quando Jesus disse sim para o Pai e no Calvário quando ele morreu por você? Mas em Romanos capítulo 5 diz, vamos ler, a partir do verso de número 12. Portanto, assim como por um só homem, vamos ler juntos, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a separação, a morte, assim também a morte, a separação, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. O que é dom gratuito? Jesus se deu, é um dom gratuito. Como a ofensa. Por que ofensa? A ofensa de Adão. Porque se pela ofensa de um, quem é esse um? Adão. Morreram quem? Muitos. Por que ele não disse morreram todos? Todos pecaram. Deus já subtraiu de todos que pecaram os muitos que aceitaram a Jesus. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre quem? Sobre muitos. Aí ele diz no versículo 17, vamos ler, aprender Bíblia. Isso aqui não dá amém não. O que dá amém é que você vai receber um carro, uma esposa, um marido. As pessoas querem isso. Mas aprender teologia, neurônio, ainda mais perto do almoço, é difícil. Mas tem que levar tempo para a gente pensar. Vamos lá, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa de Adão, vamos ler em voz alta,
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Meus irmãos, isso aqui para mim é fantástico. Isso aqui para mim é o Evangelho. O ato de Jesus na cruz já justificou a todos. Agora veja, no 18, ele faz questão de dizer todos. Ao ler o 19, ele já subtraiu de todos os muitos que vão aceitá-lo. Vamos para o 19? Vamos? Rapidamente? Porque como pela desobediência de um só homem, vamos? Muitos se tornaram pecadores, porque ele já subtraiu os que aceitarão a Cristo. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos também já subtraiu, se tornarão justos. E há um livro que eu li há muitos anos, assim, só 2 homens tiveram livre-arbítrio. Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Já terminei, eu sei que alguns já estão olhando para o relógio e o almoço. Estou com dó do menininho que fica com fome. Está na aula. Mas eu queria só fechar. Preste bem atenção. Porque você está aprendendo. Está aprendendo. Eu quero perguntar a vocês, e vocês vão pensar agora e vão me dizer. Pastor Nário vai chegar aqui. Olha, Pastor Felipe, já ia tocar teclado. Pastor Nário vai chegar. A gente vai cantar aquela música, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui para terminarmos adorando a Jesus. Mas preste atenção. Vocês concordam que Adão era filho de Deus antes da queda? Sim? Ok. Pergunto eu, qual foi o mecanismo que tornou Adão de filho de Deus para filho do pecado? Ele era filho de Deus, mas ele se tornou filho do pecado. Qual foi o mecanismo? O modus operandi. Alguém está falando de desobediência. Ok, mas qual foi qual foi o elemento de starting, que deu o start, o início, para ele se tornar filho do pecado? Mas que ele era filho de Deus. A quem ele ouviu? A quem ele ouviu? Vamos. A árvore, a serpente que fez a proposta de não dar ouvidos à palavra. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste bem atenção. É o mesmo mecanismo para fazer o caminho inverso. Eu vou pedir licença ao Irã para usar o seu exemplo. Eu lembro quando você chegou aqui, não era aí que você sentava para cá. Eu nunca fiz apelo para o Irã. Quem quer aceitar Jesus? Jesus? Primeiro que no Novo Testamento não tem essa história de apelo. Quem criou isso foram os evangelistas americanos, no século XIX. Vai estudar a história e você vai ver. No Novo Testamento, quem faz apelo é o auditório. Que faremos nós? Mas eu lembro que o Irã estava aqui no culto, nos domingos, sempre os domingos, e ele ouvia, ficava assim, o que ele está entendendo, meu Deus? E aí ele ouvia a palavra, e eu via que o Espírito Santo estava trabalhando. Um dia ele veio aqui nesse altar, umas 2 ou 3 vezes. Eu não fiz apelo, mas eu entendi que ele entregou a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? O pastor Fernando? Não, ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir de filho do pecado, ao nascer de novo, ele se torna filho de Deus. E uma das coisas mais que me incomodam nesse mundo e na sociedade pagã que a gente vive, é que quando nós começamos a pregar a palavra em casa para os familiares, as pessoas dizem assim, não, a gente não quer ouvir agora não isso aí. Política, religião, esporte, a gente não mexe. É porque as trevas sabem que quando um homem quebrantado ouvir a palavra de filho do pecado, ele vai se tornar filho de Deus. E o Rogério vai colocar na tela João 5:24, ninguém vai abrir, você vai ficar de pé e nós vamos ler esse versículo para lembrar. Pode ficar de pé. João 5:24, o que é que Jesus disse? Em verdade, vos digo, quem ouve
a minha palavra e crer naquele que me enviou. Olha agora. Tem uma pausa. Não é terá futuro do presente. Tem a vida eterna. E agora? Não entrará em condenação, mas passou de onde? Da morte, da separação para a vida, comunhão. Mas dá uma olhadinha lá no início do versículo, qual foi o modus operandi? O ouvir. Como as trevas fazem de tudo para que seu marido, seu filho, não ouça a palavra. Às vezes ouve com o ouvido, mas não ouve com o coração. E que Deus nos dê a graça para que saiamos daqui mais apaixonados pelo Evangelho, porque é pela pregação do Evangelho que mostra que o homem é pecador, impotente, incapaz, que nós poderemos ser salvos por esse Salvador, Jesus Cristo. Amém?